amanhecer e o ar que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por teu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Tua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, tua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí em casa assistindo essa celebração virtual do IBAB Adulto. Estamos aqui eu, Juninho, João e toda a equipe técnica da IBAB para oferecer para vocês essa experiência de fé, essa experiência de aprofundamento espiritual, essa experiência de comunidade, que mesmo à distância se reúne na presença de Jesus, para celebrar a presença dele entre nós. Deus te abençoe nesse encontro. Vamos juntos para a glória de Jesus. No fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais
sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está lá, na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá. A tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola. A tua mão está. Vamos juntos. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. Fim do dia, Deus está. Está, Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso, Deus está. Está, Deus está. É o meu consolo, Deus está. É a nossa cura, Deus está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. E é esse Deus que nos acompanha com as suas mãos, onde quer que nós estamos, como nós estivermos agora. Esse é o Deus que faz milagres, o Deus de milagres, Deus entre nós. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti,
Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Se nós cremos, Deus, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Cante aí onde você está agora, cante. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mais uma vez. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Bom, nós estamos nas nossas casas de quarentena, sem poder nos encontrar pessoalmente, presencialmente, por força dessa experiência de pandemia que nós estamos atravessando, não apenas como sociedade ou como nação, mas uma experiência comum que atravessou de forma decisiva o mundo inteiro. Todas as nações tratando de cuidar dos seus povos, dos seus territórios, das suas vidas. E nós estamos cercados, portanto, de um discurso de imunização. As associações médicas, os especialistas, os pesquisadores, as autoridades, as lideranças, todos eles e todas elas pedem para que a gente se imunize, para que a gente cuide da nossa higiene, que lave bem as nossas mãos, que use o álcool em gel, para que a gente cuide do nosso corpo de uma forma a não acelerar o contágio e a não acelerar a contaminação, especialmente daquelas pessoas que são do grupo de risco. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, para cuidar da saúde do próximo, para não expor a saúde do próximo a um risco. E esse gesto de higienização, de imunização, de lavar as mãos, de usar o álcool para imunizar as mãos, me lembra uma passagem dos Evangelhos de Jesus, que você encontra aí na sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Essa passagem também está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 15, mas você encontra essa passagem também no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E a Bíblia diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. É como se você encontrasse agora uma pessoa que testou positivo para o coronavírus, e aí essa pessoa espirra em uma das mãos, toca em um pão ou em um bolo e divide contigo. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui, só que a precaução aqui é uma precaução religiosa, que já já eu vou explicar para vocês o que acontece. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos por uma obrigação cerimonial.
apegando-se assim às tradições dos seus líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem e não tocam nenhum dos seus alimentos sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar os copos, os jarros e as vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos e, em vez de lavarem as mãos para comerem os alimentos, tocam nos alimentos com a mão impura? E aí Jesus faz uma profecia muito dura contra esse pessoal, e já eu torno a ler esse texto. O que eu quero chamar a atenção aqui é que existia também um discurso imunológico na época de Jesus. Um discurso que, por uma razão religiosa, obrigava as pessoas a lavar as suas mãos antes de tocarem nos alimentos. Esse pessoal acreditava que, por exemplo, se você tocasse alguma questão na rua, se você tocasse com a sua mão em uma pessoa não religiosa, ou se você pegasse algum elemento não religioso fora da sua casa, e aí você tocasse no alimento de mãos sujas antes de comer, isso contaminaria o seu interior. Isso contaminaria no sentido de tornar impuro a pessoa que come sem lavar as mãos. Essa era uma crença comum na época de Jesus, e essa crença criou uma espécie de discurso imunológico. As pessoas lavavam as suas mãos, as pessoas se higienizavam antes de tomar o alimento. E o problema aqui descrito não é necessariamente essa prática, mas o como essa prática foi sendo justificada, ou foi sendo utilizada para justificar segregações entre as pessoas. Tanto que a cena é uma cena de conflito. Os fariseus chegam para Jesus e perguntam por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Ou seja, esse discurso de higienização, esse discurso de imunidade, era um discurso utilizado para diferenciar pessoas. E quando Jesus percebeu que existia um discurso imunológico sendo utilizado para diferenciar pessoas, ele vai fazer uma profecia, ele vai anunciar o seu evangelho como uma forma de destruir ou destituir essa lógica. Então Jesus chega para os fariseus e dizem assim: vocês são hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo, vocês limpam o exterior do copo, vocês limpam o exterior do jarro, vocês limpam o exterior das vasilhas de metal, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, Jesus dá uma interpretação para essa prática de higienização, para essa prática imunológica, que quebra o sentido dela. Vocês dizem que obedecem à tradição de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. E aí, para dar uma prova de que o coração desse pessoal estava longe de Jesus, Jesus diz que eles são muito mais obedientes às tradições religiosas do que observantes dos mandamentos de Deus. Porque se eles observassem os mandamentos de Deus, eles preservariam mais a vida do que a própria tradição religiosa. Eles preservariam mais a própria necessidade do outro e a própria fome do outro e a própria urgência do outro do que a própria literalidade da tradição. É isso que Jesus está dizendo aqui, se vocês seguirem um pouquinho mais na leitura que eu sugeri. E aí chega num momento em que Jesus diz assim, versículo 14: ouçam-me todos e entendam isso. Não é o que está de fora do homem que nele entrando torna o homem impuro. Ao contrário, é o que sai do homem que torna o homem impuro. Ou seja, Jesus está interpretando essa tradição de uma forma a torná-la ineficiente, ou de torná-la inoperante, principalmente porque Jesus sabe que esse tipo de discurso higienista, imunológico, é a base para as segregações sociais. Porque são esses que se julgam mais limpos, mais higienizados, mais imunizados, mais puros, que vão julgar a diferença do outro e a vida do outro
como algo pecaminoso, como algo injusto, como algo iníquo, ou como algo pecaminoso. Então Jesus está dando uma interpretação que quebra toda essa estruturação religiosa, quebra toda essa organização tradicional. E o que a gente pode aprender com isso para um momento como o que a gente está vivendo? O que a gente pode aplicar para a nossa vida é esse cuidado, o cuidado com o discurso imunológico, cuidado para que a lógica de imunização, de higiene, de pureza, de limpeza, cuidado para que essa lógica não faça você olhar o próximo, o outro, especialmente as pessoas que estão hoje adoecidas por causa do contágio, do contato com o coronavírus. Cuidado para você não olhar para essa pessoa de cima para baixo, como uma pessoa especial em relação a uma pessoa adoecida, como uma pessoa mais digna, mais santa, mais justa em relação a uma pessoa adoecida. Cuidado para que o discurso imunológico não se torne um discurso de negação do outro. É isso que está em questão aqui. Cuidado para que você não entre nessa paranoia de negar a vida do outro por pressupor que a sua pureza, que a sua especialidade, que a sua higiene e que a sua limpeza te tornam melhores do que esse outro. E aí você diz, dos anjos, mas onde é que está presente a transformação desse discurso de higiene, esse discurso imunológico na negação do outro? Por exemplo, nos discursos xenofóbicos e racistas que muitas pessoas estão usando em relação aos orientais, aos chineses, por exemplo. Vocês assistiram aí no Twitter, nas redes sociais, as manifestações de racismo, as manifestações de xenofobia contra os chineses, contra os orientais. Inclusive teve um prédio, um departamento comercial aqui em São Paulo, que colocou um anúncio na porta, pedindo para que os orientais utilizassem outro elevador, para que esses orientais, esses chineses, que foi aonde começou o contágio e a disseminação do coronavírus, para que eles não se misturem. É isso. Os discursos imunológicos, os discursos de higienização, eles tendem a nos levar, historicamente é assim, eles tendem a nos levar para um lugar de negação do outro. Conhecendo os riscos desse discurso, Jesus estabelece uma outra interpretação disso. Ele diz que não são as coisas que estão do lado de fora que tornam puros e impuros os seres humanos. Ele diz que são as coisas que procedem do coração, que procedem dos afetos e das subjetividades humanas, que purificam as situações, que purificam as relações. Mas aí você já pode notar um paradoxo entre o que eu estou falando e o momento em que a gente está vivendo. E é muito interessante esse paradoxo, e é aqui que eu quero já fazer a transição para concluir essa mensagem. Bom, nós estamos numa época em que todo o nosso discurso sobre imunizar as nossas mãos, imunizar os nossos corpos, nós estamos numa época em que esse discurso, paradoxalmente, se tornou um discurso em que, ao nos proteger, nós estamos protegendo o outro. É essa consciência que eu quero trazer para você. Eu quero te sugerir que você pense todo esse cuidado com a sua saúde, com as suas mãos, todo esse movimento de imunidade que nós estamos orientando ao mundo atualmente. Quero que você pense que você está fazendo isso não para se proteger do outro, não para se defender do outro, não para se preservar do contato com o outro, mas para, ao proteger a sua saúde, impedir que esse contágio progrida de forma a afetar, violentar e adoecer as pessoas mais vulneráveis. Pela primeira vez na história recente, tanto da nossa sociedade quanto do mundo, nós estamos entendendo que cuidar de nós e da nossa saúde não é cuidar apenas de nós e da nossa saúde, é cuidar também do próximo e da saúde do próximo. Pela primeira vez na história recente, nós estamos aprendendo que imunizar-se não é cuidar da própria santidade e da própria pureza. Imunizar-se é cuidar da santidade e da pureza de toda a vida humana que está profundamente conectada, que está profundamente implicada nessa pandemia global.
O que o coronavírus tem nos ensinado, o que todo esse movimento de solidariedade tem nos ensinado, é que a saúde do mundo depende da nossa saúde. E também que a nossa saúde depende da saúde do mundo. O que o coronavírus está mostrando para a gente é que é impossível ser puro num mundo impuro. E é impossível ser impuro querendo purificar o mundo. Que pureza e impureza não tem a ver com a santidade pessoal de cada um, mas tem a ver com relações que preservam a vida um do outro. O coronavírus está nos dando a oportunidade de pensar que a nossa higiene tem relação com a saúde do outro. E isso é uma metáfora para a nossa santidade ter relação com a santidade do outro. A santidade do outro ter relação com a nossa santidade. Porque a santidade é esse movimento que preserva a vida e não uma tradição religiosa. E é aqui que eu quero chegar mesmo. Quando Jesus diz assim, olha, a santidade depende daquilo que está no interior, no coração humano. Ele está dizendo que é possível proceder do nosso coração um desejo, um movimento, uma vontade que santifique a vida, que torne a vida, inclusive fora de nós, especialmente fora de nós, santificada. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Que a santidade não é um movimento que a gente se preserva da impureza do mundo. A santidade é um movimento em que nós nos alimentamos, nós desejamos preservar a vida no mundo. E porque nós desejamos preservar a vida no mundo, nós cuidamos da nossa saúde, mas também cuidamos da saúde do próximo. Então eu queria te sugerir a trocar a lógica, a pensar que nós estamos nos imunizando para cuidar das nossas comunidades. E não a pensar que nós estamos nos imunizando para nos preservar individualmente, solitariamente, egoisticamente. Nós estamos nos cuidando para cuidar do mundo. Porque a santidade, a nossa santidade, depende da santidade do mundo, e a santidade do mundo depende de como a nossa santidade procede de um coração autêntico e de um coração desejoso de preservar a vida. Então Jesus está colocando aqui em questão, ele está colocando aqui uma decisão. Ou você preserva a tradição e com ela você preserva você mesmo, ou você preserva a vida do outro, inclusive, especialmente do outro, e com ela você preserva a sua saúde. Ou você dá mais valor às suas tradições, e com isso você dá mais valor aos seus poderes, às suas vaidades e aos seus privilégios, ou você dá mais valor em preservar a vida do outro. É um conflito entre a vida e a tradição. Porque as pessoas diziam assim, a gente não pode curar no sábado, porque sábado não é dia de curar. E aí Jesus diz assim, bom, mas se tiver alguma pessoa adoecida no sábado, vocês não vão quebrar a tradição de vocês para cuidar dessa pessoa? O que vale mais, o sábado ou a vida? Ou seja, a tradição ou a preservação da vida? Então nós estamos num momento em que nós estamos nos imunizando, não por obediência a uma tradição e não por obediência a uma lei, a uma regra, a uma moral, qualquer que seja. Nós estamos cuidando da nossa saúde para poder cuidar da saúde do mundo, porque a gente entende que essas duas coisas não estão dissociadas. Eu queria te convidar então a pensar nisso, a pensar a sua santidade em profunda conexão, em profunda vinculação com a santidade do mundo, com a saúde do mundo, com a vida do mundo, com o bem-estar do mundo, porque isso é ser santo, desejar ser alguém que preserva a vida do outro, e não alguém que nega a vida do outro em nome de uma tradição. Um outro exemplo que eu quero dar a esse respeito é aquele caso da igreja evangélica na Coreia do Sul, que por apego às suas tradições, que por apego às suas histórias e às suas formatações religiosas, se tornou um lugar de contágio e de adoecimento. Logo depois, o pastor daquela comunidade, ele veio a público se arrepender por aquela igreja ter sido foco de contágio e de contaminação. No Brasil, muita gente não quis fechar os templos nesse momento de quarentena. Apego à tradição, apego excessivo à tradição,
apego excessivo à religião e desprezo da vida. É contrário ao que Jesus está nos ensinando aqui no Evangelho. Jesus está nos ensinando aqui no Evangelho que santidade não é manter reunião religiosa, mas é preservar a vida das pessoas. É cuidar da nossa saúde, não para se colocar numa posição destacada no mundo, mas para preservar a saúde do outro. Para concluir, imunidade e comunidade têm o mesmo radical latino. Imunidade, comunidade. Você pode se imunizar para matar a unidade da sociedade, para matar a unidade do corpo. Mas você também pode se imunizar para criar comunidade, para manter a saúde da vida em comum. A lógica de Jesus é essa. A santidade é um movimento que preserva a saúde da comunidade, a saúde do comum. A santidade não é um movimento que preserva a saúde apenas do santo. Então pense nisso. Pense na imunidade como uma forma de construir comunidade e não como uma forma de negar a vida do outro. E o meu desejo é que nesse período de quarentena você aprofunde a sua relação com Jesus a ponto de que de dentro do seu coração brote um desejo de preservar a vida do próximo, de preservar a vida do outro. Assim eu gostaria de interceder, de orar por todas aquelas pessoas, por todas aquelas vidas que estão trabalhando para oferecer saúde para o próximo. Eu gostaria de orar, de interceder por todas as pessoas da saúde pública, por todos os pesquisadores, por todos os cientistas que estão buscando construir medicamentos, construir vacinas para esse momento de pandemia no mundo. Eu quero orar por essas pessoas. Quero reconhecer a santidade de Deus na vida dessas pessoas, porque são essas pessoas que estão se purificando, são essas pessoas que estão se santificando, são essas pessoas que estão se imunizando para que a vida do próximo seja possível. Essas pessoas estão vivendo a santidade de Jesus. Eu gostaria de orar por elas. Eu gostaria de orar por todas as instituições, por todas as igrejas, por todos os lugares que transformaram os seus templos em hospitais de campanha, em hospitais de emergência. Porque isso é ser igreja, porque isso é ser comunidade de fé. Isso é ser santo. Dispor de todos os recursos para que todas as vidas possam existir, para que todas as vidas sejam vivas. Então eu gostaria de orar por essas pessoas, por essas instituições. E eu gostaria de orar também por você que está aí sofrendo, você que está aí enfermo, você que está aí passando por essa doença, por esse sofrimento. Eu gostaria de pedir a Deus que enviasse a você alguém que cuidasse da sua saúde. Eu gostaria de pedir a Deus que enviasse a você alguém que fosse sábio, inteligente o suficiente para te fornecer medicamentos, para te fornecer cuidado, para te fornecer atenção. E você que está aí na sua casa, nesse momento, guarde essa palavra no seu coração. Nós somos santos, não porque nós somos especiais, diferenciados em relação ao próximo, mas porque nos foi dado um espírito que nos dá um desejo de cuidar do outro, de preservar a vida do outro. E que Deus te abençoe por isso, Deus te fortaleça aí, Deus te dê saúde, Deus te dê saúde integral, saúde espiritual, saúde emocional, saúde social, saúde política. Que Deus te abençoe muito. Gostaria de interceder também pelas periferias desse país. Enquanto eu estou aqui gravando essa mensagem, eu só conheço o risco de que as pessoas mais pobres desse país sofram ainda mais por causa da falta de leitos e da falta de recurso público para cuidar da saúde delas. Eu gostaria de interceder por essas pessoas. E desse momento histórico em que eu estou, eu gostaria de pedir a Deus que desse a pessoas visão, inteligência e sabedoria, para que elas entendam que é um movimento de santidade preservar a vida dos mais vulneráveis. Isso é ser santo no mundo. Ter um coração capaz de cuidar da vida do próximo, especialmente daqueles e daquelas mais vulneráveis. Nós precisamos de inteligência social, de inteligência econômica, de inteligência política para administrar essa crise. E a minha oração
é que essas inteligências apareçam como fruto de vidas que buscam santidade, não como uma forma de se preservar, mas como uma forma de cuidar do outro. Essas são as minhas orações, os meus desejos. Que Deus te abençoe aí onde você está, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Joãozinho, quero agradecer ao Juninho, agradecer ao Gabriel, ao Rogério Seta, ao Douglas, ao Catec, ao Dani e a toda a equipe da IBAB que tornou possível essa celebração para você aí na sua casa aprofundar a sua experiência com Deus. Deus te abençoe e seja santo. Cuide da sua saúde, não para se defender, mas para preservar a vida do outro. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.